Ok, igreja? Estão aí? Quem é que está comigo aqui? Amém? Então hoje nós temos um tema que nós vamos estar ministrando, que é sobre escravo ou livre. Nós vamos estar falando um pouco sobre a maneira com que nós vivemos, né? Então existe uma falsa liberdade e uma falsa escravidão. E existe o que a Bíblia nos fala sobre ser livre e sobre ser escravo. Por exemplo, as pessoas, quando nós olhamos para o sistema, vou dizer assim, o sistema do mundo, uma cultura, né, que é implantada sobre a nossa vida, a nossa mente, quando a gente liga a TV, quando você recebe notícias, quando você escuta muitas coisas, né, nós percebemos que existem pessoas que elas estão vivendo cegas, escravas, que muitas vezes era esse próprio estilo de vida que nós tínhamos antes do Senhor abrir os nossos olhos e nós passarmos a enxergar e perceber o que realmente é ser livre. Mas quando as pessoas do mundo olham pra gente, elas olham pra gente como se a gente fosse escravo, porque elas colocam em nós um rótulo, é crente, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, isso e aquilo outro, né? Então, eles acham que a nossa vida, meu irmão, é muitas vezes muito infeliz. Estão longe, né? Estão muito fora do que é receber a alegria de Deus e desfrutar de uma verdadeira alegria em Jesus. Concorda comigo aí? Então existe essa liberdade em Jesus. E a liberdade em Jesus nos faz a gente viver uma vida de autoridade e nós não sermos dominados pelas coisas ruins, pelas coisas más, pelas coisas que nós não queremos fazer, entendeu? O escravo, ele não consegue ter uma vida de domínio próprio. Ele não consegue ter mudança. Ele não consegue ter uma verdadeira transformação. O escravo vive uma vida errada, achando que está vivendo uma vida certa. Vive uma vida em rebeldia, desrespeito, independência, e acha que é livre, porque agora não deve satisfação para ninguém. Mal sabe o escravo que um dia vai ter que fazer o que a Bíblia diz, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Vai ter o dia que vai ter que prestar contas de cada atitude. Ele não é uma vida displicente que não vai acontecer nada com as atitudes que semeia, entendeu? Então existe essa liberdade, existe essa escravidão. Quando o Senhor nos chama para uma vida livre, Ele nos faz de uma vida tão livre, que faz com que nós realmente vivemos uma vida num lugar de domínio. Nós não fizemos o mal porque nós não queremos fazer o mal. Nós não usamos drogas porque nós não queremos usar drogas. Nós não traímos as nossas esposas porque nós não queremos. Não mentimos, não roubamos, porque simplesmente a nossa vida foi transformada, não por uma força humana, mas por uma natureza do Espírito Santo, que a Bíblia nos fala sobre o novo nascimento. Então, quando nós encontramos Jesus, nós nascemos de novo. Nós vivíamos uma vida totalmente errada, displicente, né? Nós servíamos ao sistema do mundo, nós estávamos cegos e o Senhor nos libertou, abriu os nossos olhos, nós enxergamos Deus e agora nós temos uma vida com propósito. E a nossa vida é tão transformada pela presença do Espírito Santo que nós passamos a amadurecer a nossa fé e crescer em muitas coisas que tem a ver com o DNA do céu e de uma vida de um filho de Deus que é realmente livre. Então hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre o que diz em Romanos 8,
do 1 ao 17. Nós vamos ler tudo isso juntos. Romanos 8, do 1 ao 17, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta de pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Olha só, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne. Peraí que eu me perdi. Aqui. Mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Porquanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Olha esse destaque aqui do 11. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio de seu Espírito que habita em vocês. Salmo 119, 45 diz assim: andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Então nós somos livres em Jesus, amém? Ou deveríamos viver uma vida livre em Jesus. Se nós pegarmos o regime aqui da nação, né? Se existe alguma pessoa que foi condenada ou está devendo alguma coisa para a justiça, logo ela não pode andar em liberdade. Agora, se nós trazermos isso também para o mundo espiritual ou para a nossa vida com Jesus, pelo sangue de Jesus que nos lavou, e se em Cristo Jesus não há condenação sobre a nossa vida, será que nós estamos vivendo um estilo de vida realmente de liberdade e de andar livre em Deus? Ou será que existe condenação sobre a nossa vida? Existe jugo? Existe fardo? Será que nós vivemos uma vida oprimida,
opressa, uma vida parece que nós estamos devendo, ou sabe que o nosso inimigo, que é o diabo, que significa acusador, ele está o tempo todo nos acusando, e pela acusação nós não conseguimos andar em liberdade? Será que nós desfrutamos dessa vida, qual Romanos 8 nos dá, de uma vida no Espírito? De uma vida aonde que os nossos desejos carnais morrem, e pela presença do Espírito de Deus que habita em nós, nós viemos a viver um estilo de vida, a qual é o desejo da vontade de Jesus para nós. Nós precisamos andar em plena liberdade, numa vida espiritual. Nós precisamos viver numa plena liberdade nos nossos relacionamentos e numa plena liberdade nos nossos sentimentos. Será que a nossa vida, ela está livre mesmo? Será que faz sentido Romanos 8, quando nós pegamos e aplicamos na maneira com que a gente vive? Como filhos de Deus, como aqueles que receberam o Espírito Santo, como aqueles que têm comunhão com Deus, como aqueles que têm esse Espírito que em nós clama Abba Pai, busca uma intimidade, um relacionamento com Deus, como esse Espírito que busca agora não viver e não satisfazer as vontades carnais, mas agora viver numa vida que agrada a Deus. Nós precisamos nos perguntar isso. Por quê? Porque esse é o efeito do Evangelho, meu irmão. O Evangelho tem a ver com transformação de vida. O poder do Evangelho está em nós vencermos a condenação do pecado, ou as nossas inclinações carnais, e agora pelo novo estilo de vida eu satisfaço o coração de Deus através de um novo caminho, através de uma nova vida, a qual eu estava morto, e pelo Espírito de Deus eu ressuscitei para uma nova vida. Existe poder no Evangelho. Meu irmão, se o Espírito Santo não transformar a nossa vida, nada mais transforma a nossa vida. Mas precisa que nós venhamos a dar liberdade para o Espírito Santo ele vir acessar lugares do nosso coração e nos transformar completamente. Se nós estamos escravos nos nossos relacionamentos, se nós estamos escravos nos nossos sentimentos, se nós estamos escravos na nossa alma, a nossa visão distorcida de vida vai fazer com que a gente viva uma vida caída, prostrada, subjugado por toda a condenação do inferno sobre nós, pela toda a condenação do pecado sobre as nossas vidas. Nós precisamos receber a visão de Deus, a identidade que Deus tem para nós. Nós precisamos realmente ter uma relação com Deus e crescer na comunhão com o Espírito, que vai ter um efeito na nossa vida basicamente em 3 fatores. Por exemplo, nós temos que pensar qual é a visão que nós temos de nós mesmos. Quais são os pensamentos, pode passar aí, que você tem a respeito de si mesmo? O que você pensa de si? Você precisa se perguntar. Se o que você pensa de si está ao contrário do que a palavra de Deus diz ao teu respeito, entenda algo: a sua mente não foi ainda transformada por completo ou da maneira que Deus quer. Você ainda está sendo subjugado por uma inverdade, uma mentira, entenderam? Tem gente que Deus fala algo, Deus te dá uma palavra, Deus diz o que você é, e você diz: Deus, você está errado. O Criador, aquele que te fez, diz algo ao teu respeito,
e nós lutamos contra Deus dizendo que Deus não é, que nós não somos aquilo que Deus diz que nós somos. Isso é andar com uma escravidão. Por que o diabo quer fazer sobre as nossas vidas? Ele mente, ele manipula, ele distorce as coisas e ele faz você aceitar aquilo que você não é. E daí você entra numa crise tão grande que você acha que nunca vai mudar, que nunca vai ser transformado, que nunca vai vencer certas áreas. Nós vivemos numa vida também de tanta escravidão que isso pode afetar a nossa relação com Deus. Qual é a sua relação com Deus? Você precisa se perguntar. Será que a sua vida está inclinada para uma vida pro Espírito? Ou a sua vida, a sua alma inclinada para as coisas da carne te distanciam de Deus? E o terceiro ponto são os seus relacionamentos aqui. Será que os seus relacionamentos, eles estão te derrubando ou estão edificando a sua vida? Será que está te levando para mais perto de Deus ou te afastando de Deus? Será que você influencia ou você é influenciado? Será que a luz realmente brilha na escuridão? Ou não? Como que está os princípios de Deus no seu coração? Nós precisamos realmente crescer no Senhor e perceber como a gente está andando. Existem filhos de Deus que estão andando, sabe? Parece que são pessoas que não receberam esse impacto do amor do Pai, sabe? Que não sabem que são filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e daí vivem uma vida assim de cabeça baixa, devido ao quê? A sua fé errada, devido à sua baixa autoestima, devido às dívidas, devido ao álcool, devido às drogas, devido à depressão, devido ao medo, devido à culpa, devido a crises pessoais e familiares, devido a diversas dependências ou codependências, meu irmão, devido a pecados ocultos e escravizadores. Então todo esse peso, todo esse fardo faz com que a pessoa ande prostrado, por causa do fardo e do peso que leva. Parece que a vida não rompe, parece que as coisas não acontecem, porque a própria alma ainda não recebeu a verdadeira liberdade do Senhor, ou não recebeu a transformação que Deus quer afetar nas nossas vidas. Amém? Vocês estão comigo aí? Estão entendendo? Olha só o que diz em Salmos 1, do 3 ao 4. A proposta da nossa vida cristã com Deus, ela é muito diferente, tá certo? Do que uma vida levada pelo vento. Por exemplo, olha o que diz: é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Ou seja, a vida espiritual com Deus faz uma coisa com nós, faz com que nós venhamos a ter raiz. Se você tiver raiz, se você tiver fundamento, você não vai ser levado. Seus olhos estão no Senhor, seu coração está no Senhor, a sua vida é respaldada pela palavra de Deus. Não são as situações, é o que Deus diz, é o que a palavra de Deus diz. Você começa a andar uma vida por fé agora. 1 Pedro 3,15 diz assim, ó: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Enquanto a sociedade ela vive uma vida sem esperança, a palavra de Deus diz que aqueles que vivem uma vida no Espírito, eles têm que estar preparados para responder qual é
a razão da esperança da sua vida. Qual é a razão da tua esperança? Aonde que você tem esperança? Porque o mundo, ele está desesperançoso. Não se tem perspectiva. Mas um filho de Deus, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, tem que ter uma palavra de esperança para esse mundo perdido, meu irmão. Tem que ter uma palavra de vida, tem que ter uma palavra de edificação, tem que ter uma palavra de amor. Salmo 7,15 diz assim, ó: pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. A esperança em Deus. Então, se você tem vivido uma vida escravizada, subjugada, quando deveria viver uma vida livre, essa palavra nessa noite é para você levantar a cabeça, receber ânimo e ir de novo. Amém? Então vamos lá. Primeiro versículo aqui: você está livre da condenação eterna. Por que você está livre? Porque nós temos uma vida em Jesus. Essa vida em Jesus, essa vida sem condenação em Cristo, a Bíblia nos diz que não há nada que nos separe do amor de Deus. Você já leu isso na Bíblia? Ela fala que não há os principados, há potestades. Não existe nada, ele usa essa palavra, nada, meu irmão, que nos separe do amor que está em Cristo Jesus. Nós estamos ligados a esse amor, e nós precisamos ter essa convicção dessa vida em Deus, em Cristo Jesus, aonde que não há condenação. A Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em... aonde que está a Bíblia está dizendo? Quem está onde? Cristo. Qual é a pergunta que nós temos que fazer? Nós temos que perguntar para nós mesmos: será que eu e você estamos em Cristo? O que é estar em Cristo? O que é viver essa vida em Jesus? O que é essa unidade com Deus? O que é essa conexão com Jesus? Estar em Cristo é muito mais profundo do que simplesmente um momento. Ele está falando sobre um lugar de permanência. O único lugar, meu irmão, que nós não vamos ser condenados é quando nós estamos em Jesus. Nada mais. Nada mais vai justificar a nossa vida, a não ser o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o único caminho, é o único acesso do Pai. Ele é o único que pode nos purificar dos pecados. Ele é o único que pode transformar a nossa vida. E viver uma vida em Jesus é viver com Jesus hoje e viver com Jesus amanhã. Não é viver com Jesus no culto de domingo e esquecer de Jesus na segunda-feira. Se você se esquece de Jesus, se você sai dessa vida com Cristo, logo você não consegue experimentar dessa promessa, porque a Bíblia diz que não há condenação para quem está em Cristo. E isso é muito mais profundo, você precisa entender, do que uma simples oração. Não que não tenha poder espiritual você entregar a sua vida para Jesus, você confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Isso é bom, isso é válido. Você se batizar, isso é bom, isso é válido. Mas você tem que permanecer. Porque se você sair de Jesus, vai ter condenação. Vocês estão entendendo? Então, em Jesus nós estamos livres da condenação final. Ou seja, meu irmão, quando nós estamos em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus nos dá um direito. Sabe qual é o direito?
acesso ao reino de Deus, experimentado uma eternidade com Deus. E quem não está em Cristo Jesus experimenta conforme a Bíblia nos diz. Isso é uma verdade, meu irmão. Existe o céu e existe o inferno. Existe uma eternidade com Deus e existe uma eternidade sem Deus. Se você talvez está nos visitando e talvez você é cristão aí, não para pensar sobre uma vida eterna, hoje Deus está te dando uma puxão de orelha aí, né? Se você morrer hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. É bom, né? Mas é bom a gente refletir sobre isso, porque você está vivo. Para onde é que você vai? Para onde que você vai a sua eternidade? Você está em Cristo Jesus. Então, pelo Espírito de Deus, nós somos libertos também, não só dessa condenação eterna, nós somos libertos da escravidão do pecado. Nós somos libertos de uma vida distante de Deus, e nós passamos a andar em liberdade e ser transformado, conforme a Bíblia diz, que nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, todo dia existe uma transformação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E talvez, eu quero dizer algo para você, que você precisa vigiar e orar, a Bíblia diz. Porque tem um leão que ruge ao nosso redor. Não pensa porque um dia você foi hoje, você viveu uma vida longe de Deus, perdido, e se agora você nunca mais pode voltar a esse lugar. É só você deixar de vigiar. É só de você deixar, esquecer da presença do Espírito Santo, e a nossa alma, ela vai nos arrastando para esse lamaçal. Meu irmão, longe de Deus. Eu conheço a minha vida longe do Espírito Santo. Misericórdia. Se já com Deus o negócio, né? Tem muita coisa a melhorar. Imagina sem Deus. Eu sei o que Deus fez na minha vida. E eu sei que para lá eu não quero voltar. Mas eu também tenho um destino para onde eu quero ir. Você precisa saber onde você quer chegar. Você precisa saber o que Deus quer transformar no seu coração. Você precisa saber o que Deus quer trazer sobre a sua vida. Você não pode estar vivendo com Jesus cego, meu irmão. Parece que nós não nos arrependemos, não clamamos a Deus por misericórdia, não clamamos a Deus por conversão, não clamamos a Deus, Deus me mostra o que eu preciso mudar, me mostra onde que eu preciso crescer. Tem que ser a nossa oração, meu irmão. Quem quer viver uma vida no Espírito tem que clamar pelo Espírito, para que a luz de Deus venha sobre a nossa vida e toda a escuridão que é no nosso coração, ela seja dissipada em nome de Jesus. Sabe, eu estou vivendo há 13 anos com Cristo, e 13 anos Jesus me libertou das drogas. Jesus me libertou da cegueira espiritual, da vida perdida que eu vivia, da vida porca que eu andava. Jesus transformou o meu coração, meu irmão, me deu liberdade, graças a Deus, nunca mais, e não vai ser o resto da minha vida assim. E ainda Deus tem me usado como testemunho para ajudar pessoas que têm essa dificuldade. Eu tenho visto pessoas vencer também. Vivi uma vida escrava na pornografia, preso nessa porcaria do inferno, que não conseguia se libertar disso daí. Mas existe poder na presença de Deus e do Espírito Santo. Ele tira toda a escravidão, aquela condenação, sabe, é tudo aquilo. Deus liberta a gente, meu irmão. E a Bíblia nos diz que não existe nada impossível para Jesus. Não existe nada impossível. A luta pode ser grande, mas existe poder na presença do Espírito Santo. Deus me libertou. Eu era alguém mentiroso aqui, palavrão, palavra torpes aqui.
perdido, meu irmão. E Jesus me encontrou, e Jesus transformou a minha vida. O que Jesus tem te transformado aí? O que Jesus tem te liberto aí? O que Deus tem feito na sua vida, da sua casa, da onde Deus te tirou? Quais as escamas que caíram dos seus olhos? Talvez ainda você tenha luta, talvez não, você tem ainda lutas, como eu ainda tenho lutas, mas eu já não sou quem eu era antes. E estou no processo de transformação e restauração para uma vida completamente transformada em Jesus. Deus quer essa vida, o Espírito Santo, meu irmão, nós recebemos o Espírito que habita em nós, para nós vencermos essas coisas carnais que nos prendem. Aí, nós recebemos vida do Espírito de Deus. O que Jesus tem feito na sua vida? Eu quero que você feche os seus olhos aí. Eu quero que você levante suas mãos onde você está aí. Feche seus olhos, levanta sua mão. Agradeça a Deus. Deus, olha, eu me lembro, Senhor, de onde o Senhor me tirou. Eu me lembro o que o Senhor fez na minha casa, na minha família. Agradeça a Deus aí por um tempo. O que você era sem Jesus, meu irmão? O que você era sem a presença de Deus? O que Deus já fez na sua vida? E deixa eu te falar algo, é pouco do que Deus ainda vai fazer na sua vida. Existe esperança no Evangelho, meu irmão. Existe poder na presença de Deus para nos transformar de todas as situações. Em Cristo nós somos novos homens. Em Cristo nós somos, sabe, vocês são novas mulheres aí. Quase que eu digo, eu sou nova mulher. Foi por pouco. Em Cristo há essa vida, meu irmão, há essa verdade com o Senhor Jesus. Esse Espírito, ele nos enche, meu irmão. E nós começamos a mudar de uma tal forma. É só você dar liberdade para Deus. É só você clamar pelo Espírito Santo. É só você deixar Ele te encher, meu irmão. Porque Deus quer encher a tua vida. O que você tem que fazer? Dá espaço e clama por Ele. Clama por Ele. Ele vem sobre nós. Então Ele nos liberta, mas sem Jesus nós estamos condenados. Olha só, Romanos 3:23 diz assim, ó: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, e sem Jesus nós estamos destituídos da sua glória. Mateus 23:33 diz assim, ó: como vocês escaparão da condenação ao inferno? Como que vocês vão escapar? Eu vou dizer para vocês como é que vocês escapam: convertendo os vossos corações, nos arrependendo, recebendo a presença do Espírito Santo, clamando por Jesus, porque só Ele pode transformar a nossa vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Por isso que aqui a gente não prega religião, a gente fala de Jesus, a gente fala sobre uma pessoa, a gente fala sobre um relacionamento e sobre uma verdade com Deus. O segundo ponto diz assim, ó: encontra o segredo da vitória sobre a morte. No versículo 2 diz assim, ó: porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado. Em Deus não veremos a segunda morte. O que é a segunda morte? É essa morte, tá? Verdadeira. Quando nós morremos nesse mundo físico, a segunda morte é essa condenação longe de Deus. Mas em Deus, nós não precisamos temer a primeira morte. Por quê? Porque na verdade, com Cristo, nós jamais morreremos. Romanos 3:24 diz assim, ó: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus.
a redenção em Cristo. Colossenses 2,14 diz assim, e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária, ele removeu pregando na cruz. Removeu a escrita, a dívida. Por isso que a Bíblia fala que Jesus, ele é o nosso advogado fiel, intercedendo por nós. Nós temos um advogado, meu irmão, é Jesus, se você não sabia disso. E existe aquele que é o nosso inimigo, nosso acusador, que ele quer pegar a lista do que você já fez, quer pegar o seu passado, quer jogar as coisas, tudo, quer gerar peso, quer gerar fardo sobre você. Para você não receber essa acusação de Satanás, o que você precisa fazer? Você precisa clamar pelo sangue de Jesus. Se você clamar pelo sangue de Jesus, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Mas longe de Deus, meu irmão, existe uma lista contra a gente. Porque a gente desagrada muitas vezes o coração de Deus. Mas em Jesus, meu irmão, você precisa ter uma consciência quando você está em Cristo, tá certo? Tenha essa consciência. Qual é a consciência? Você não precisa temer a morte. Você sabe qual é o maior medo das pessoas? Eu estava pesquisando hoje. Sabe qual é o maior medo das pessoas? A morte. As pessoas têm medo de morrer. Morrem de medo. Nós cristãos, tá certo? Cheios do Espírito Santo, você não deveria temer a morte. Não deveria. Se você crê na eternidade com Deus, se você acredita que viver uma vida com Jesus é melhor do que a gente está passando aqui, não tema a morte. Não tenha medo de morrer. A Bíblia nos diz que nós somos estrangeiros nessa terra, ou forasteiros. A Bíblia deixa clara que nós estamos aqui de passagem, meu irmão. Por isso que o seu coração não deve ser um coração que ame as coisas desse mundo de tal forma que te prenda e você se desespere com tanta coisa desse mundo. O seu coração tem que estar preso em Deus. A sua esperança não pode estar em nada que é terreno. A sua esperança de fé tem que estar em Deus, meu irmão. Nós não pertencemos a esse lugar. Não pertencemos a esse mundo. Vocês estão entendendo algo? Não, Deus, Jesus ele diz, eu estou indo, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Então uma canção, né? Ele diz que ele está indo, sabe para fazer o quê? Não se turbe o vosso coração. Eu estou preparando uma casa para vocês. Meu irmão, uma casa com Deus, que Deus está fazendo para a gente. Você pode ter a casa que você quiser, não vai ser melhor do que o Deus preparou para você. A nossa esperança tem que estar nessas coisas, sabe? Os nossos olhos e os nossos olhos e coração tem que estar nas coisas eternas. Nós temos que pensar diferente do sistema do mundo. Nós temos que viver diferente. Podem matar até o nosso corpo físico, mas não podem matar a nossa verdadeira vida com Deus. Ninguém te tira de uma eternidade com Jesus. Você precisa ter essa consciência. Meu irmão, você é forasteiro, tá certo? Você está aqui de passagem mesmo. Tenha essa consciência.
Tenha essa convicção de fé em Jesus. Tenha essa convicção que Jesus ele veio com um propósito. Qual é o propósito de Jesus? É nos conectar de volta para o Pai, é nos dar um novo e vivo caminho. Não foi para a gente ficar aqui vivendo a nossa vida aqui. Então o que acontece, meu irmão? Se nós recebermos Jesus sobre a nossa vida, entenda algo, você precisa receber os propósitos que Deus tem para o seu coração e para a sua vida também. Senão não tem sentido. Se não é para influenciar o mundo, se não é para pregar as boas novas, se não é para ser luz no meio desse mundo de escuridão, se não é para glorificar o nome de Deus, me responde algo: para que você quer viver? Ou por que você vive? Você está correndo atrás do quê? Você está indo para onde? Nisso daí. Deus tem um propósito? Tem. Você precisa conhecer o que Deus tem para a sua vida e viver isso com todo o coração e com toda a entrega. Amém? Terceiro ponto: está livre de prisões e fortalezas da mente. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Olha só o que diz em Gálatas 5, do 16 ao 26, para você ver a guerra que existe dentro de você. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. O que a Bíblia está dizendo aqui? Eu vou continuar, mas só para você entender. Dentro de você existe uma guerra, tá certo? Existe a vontade do Espírito e existe a vontade da carne. Quando a Bíblia fala vontade da carne, ela está falando sobre a vontade da alma, a vontade do nosso eu. Não está falando só simplesmente sobre a escravidão do pecado. Ela está falando que a sua alma por si mesmo, ela já não quer se conectar com Deus. Você mesmo é cheio de vontades e de coisas que não agradam o coração de Deus. Eu também sou. E existe uma guerra diária dentro de nós. Para onde que nós estamos inclinando a nossa vida? A Bíblia diz assim, ó, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne manifestas, as obras da carne são manifestas aonde? Diz aqui, ó, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. Ódio é um sentimento da carne, não é um sentimento de Deus. Discórdia, olha só, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os adverto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos lá? Estão comigo aí? Mas tem algo aí, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns aos outros. Olha só, a Bíblia deixa claro: os que vivem com Cristo crucificam os desejos da carne, meu irmão. Matam, subjugam, não são vencidos por esses desejos, mas pelo contrário,
pelo poder do Espírito, a gente não só recebe o Espírito, mas agora a gente é guiado, a gente anda numa vida do Espírito. Nós não podemos deixar com que nós venhamos a viver uma vida escrava, quando Deus ele tem total liberdade para nós, total liberdade para as nossas vidas. Nós vencemos em Cristo Jesus isso tudo, meu irmão. Versículo 10 diz assim, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça de Deus. Você precisa entender dessa guerra, meu irmão. Você sabe quem vai vencer? Se é o espírito ou a carne aí na sua vida? Sabe como? O que mais você tem alimentado? Se você tem alimentado uma vida carnal, não tem como você colher uma vida espiritual. Se você semeia na carne, logo você vai colher na carne. Para de vigiar os seus olhos aí para você ver os pensamentos e o que vai fomentando no teu coração aí. Para de encher a sua mente da palavra de Deus para você ver o que vai encher a sua mente aí. Se você encher a sua mente, o seu coração de porcaria, se você alimentar e viver uma vida alimentando as coisas da carne, você nunca vai desfrutar do que Deus tem para a sua vida, e numa vida espiritual não tem como. Se você semeia na carne, você vai colher na carne. Mas agora, meu irmão, se você semeia uma vida espiritual, espera que a colheita vai vir. Você vai colher a consequência de andar numa vida do Espírito, de ser direcionado por uma vida do Espírito. Você precisa entregar a sua vida para ser guiado pela presença de Deus, amém? Então o que você precisa deixar? Você precisa deixar a independência do seu coração. Você precisa parar de lutar com Deus. Você precisa quebrar o seu orgulho, a sua soberba e morrer para as suas razões. A única maneira de viver os propósitos de Deus é ser guiados pelo Espírito de Deus. Não existe outra maneira. O quinto ponto aqui diz assim, você recebe filiação divina. Onde é que está isso? Versículo 14 e 15 de Romanos 8. Diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio de qual clamamos, Abba, Pai. Se você nunca teve um pai, passe a ter um relacionamento com o Pai, Deus. João 1,12 diz assim, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deles o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus, meu irmão. Temos um pai, nós somos adotados, recebemos desse amor, recebemos dessa presença, recebemos dessa direção sobre as nossas vidas. Versículo 16 diz assim, o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, ou seja, não há dúvida na nossa fé que nós não somos mais criaturas, agora nós somos filhos de Deus. Pelo quê? Pelo Espírito de Deus que nós recebemos. Ponto 6 aqui, diz assim, viva na perspectiva da abundância da vida eterna. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Deus nos garante, meu irmão, uma vida onde que nós desfrutamos dessa presença do Espírito Santo. Nós saímos desse espírito de miséria, desse espírito derrotado, e passamos a viver agora uma vida de satisfação, abundância. Nós desfrutamos da realeza do céu sobre as nossas vidas. Nós trocamos a murmuração e o lamento pelo cântico de louvor e gratidão. As coisas mudam na nossa vida
pela presença de Deus. Apocalipse 21:7 diz assim, ó: o vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Romanos 8:37: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós precisamos levantar as nossas cabeças. Nós precisamos que o Espírito Santo nos encha. Se nós erguemos a nossa cabeça, se nós recebemos a presença de Deus, nós vamos passar a viver uma vida de liberdade. Uma vida que vai permanecer com os desafios, mas uma vida do Espírito te garante vitória sobre os desafios. Você vai ter aflições, mas as aflições não vão te vencer. As aflições vão forjar em você um caráter de Cristo. Nós vamos ser lapidados por Deus, nós vamos receber uma vida verdadeira, nós vamos receber destino, nós vamos receber filiação, satisfação eterna em Deus. Então nós precisamos receber e tomar posse da presença de Deus sobre a nossa vida. Alguns versículos aqui para nós encerrarmos sobre algumas promessas que Deus tem para a gente, amém? Olha só, Apocalipse 5:10 diz assim, ó: tu os constituísse reino e sacerdote para o nosso Deus, eles reinarão sobre a terra. Salmos 18:33 assim, ó: torna os meus pés ágeis como da corça, sustenta-me firme nas alturas. Hebreus 4:7 diz assim, ó: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E João 8:36 diz assim, ó: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. O louvor pode ir subindo aqui. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, se o Filho libertar a nossa vida, nós vamos desfrutar da verdadeira liberdade que Jesus nos promete. Existe liberdade em Jesus, meu irmão. Que o Senhor te abençoe. Ótima semana para você. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre você, a sua casa e a sua família.